Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Antiguidade Clássica, sobre os romanos. Sabia que Roma, na Antiguidade, tinha um complexo e moderno sistema de correios? Melhor que o brasileiro? Não é muito difícil não, né? Muito melhor do que o Brasil. Realiza a República e o Império. Bora lá? Apesar de não ser o mais antigo, o título pertencente ao Egito faraônico. Eu tô bêbado, cara. Tô tomando cerveja aqui até agora, já é 6 horas, 6 e pouco da manhã. Mas bora lá. O sistema de correios da Roma Antiga é um dos mais complexos da Antiguidade. Já vista a extensão do território imperial de Roma, que no ano 1 da era cristã chegou a abarcar 60 milhões de pessoas. Foi o imperador Augusto responsável pelo seu desenvolvimento e necessária construção de uma vasta rede de estradas para a transmissão das notícias por meio dos tabelari, os mensageiros romanos. Na presente aula, no presente vídeo, estudaremos a passagem de Roma de uma pequena vila agropastoril para um dos maiores impérios da história. Analisaremos também os conflitos internos entre as classes, bem como as suas peculiaridades culturais relevantes até a atualidade. Na história da Roma Antiga, o período da realeza, que durou de 753 a 509 a.C., iniciou-se com a fundação lendária da cidade pelos irmãos Rômulo e Remo, marcada pelos governos dos 7 reis, com influência do domínio etrusco. Roma via surgirem nessa fase as classes fundamentais de sua sociedade, os patrícios, elite política e econômica, e os plebeus, classe pobre dos trabalhadores. O Senado, formado pelos patrícios, funcionava apenas como um órgão consultivo para o rei. Os senadores depuseram o monarca, que lhes privava de decisões. Iniciava-se então a República, que durou de 509 a 27 a.C., fase de domínio absoluto da classe dos patrícios. Além do Senado, que cuidava das grandes decisões, incluindo a política externa, a República Romana operava por meio de diversos cargos públicos ou magistraturas, como o pretor da justiça, o questor das finanças, o edil, o funcionamento das cidades e cônsul, funções militares. A impossibilidade do acesso aos cargos decisórios e a outros direitos civis levou os plebeus a uma série de revoltas e reivindicações, resultando em lutas sociais e diversas leis em seu benefício, das quais se destacam a Lei das 12 Tabas, a Lei Canuleia, o casamento entre classes, e a Lei Licínia, acesso ao consulado. Aspecto relevante da República foi a expansão territorial iniciada com as vitórias contra Cartago, né? As guerras púnicas. Os domínios romanos então se estenderam por várias regiões ao longo do Mediterrâneo, convertido em Mare Nostrum, nosso mar. As conquistas possibilitaram uma ampliação considerável do número de escravos obtidos como prisioneiros de guerra, além da expansão dos latifúndios. De propriedade da elite patrícia, essa conjuntura agravou a situação da plebe, desprovida de oportunidades de trabalho de terras. Uma solução foi apresentada pelos irmãos Graco, propuseram a reforma agrária, que não logrou êxito diante do impedimento dos patrícios. A expansão territorial notabilizou os comandos militares, de modo que o final da República foi marcado por guerras civis e lutas de poder entre os grandes generais romanos. Estabeleceu-se o sistema do triunvirato, no qual 3 generais assumiriam o comando de Roma e seus domínios, mas logo se desencadearam novas rivalidades. Conquistador da Gália, César venceu os rivais do primeiro triunvirato e tornou-se ditador, acabando por anular o poder do próprio Senado, que conspirou para assassiná-lo. No segundo triunvirato houve disputa entre Marco Antônio e Otávio, sendo este último o vencedor. Sua ascensão como líder supremo inaugura o Império Romano. Sob o governo de Otávio, que durou de 27 a.C. a 14 d.C., dito Augusto, o Divino, ou seja, abarcando o período aí da vida de Jesus Cristo, não até o final, mas do nascimento dele até provavelmente os seus 20 anos de idade, o Império venceu uma era de prosperidade e acomodação dos interesses nas áreas dominadas. A Pax Romana, de modo a conter as demandas da plebe, Otávio criou a política do pão e circo, e seu governo ficou também marcado pelo grande incentivo às artes e à cultura. Passados outros governos despóticos de medidas extravagantes, como Calígula e Nero,
tempo de Trajano, que durou de 98 a 177. Putz, o cara governou o tempo pra caralho, velho. 79 anos. Se destacou pela máxima extensão dos domínios de Roma, e o Império atingiu o apogeu com seus sucessores, Adriano e Marco Aurélio. A partir do século III d.C. ocorreu a crise do escravismo, a economia imperial foi abalada pela falta de escravos, reflexo do fim das guerras de conquista. Para melhorar a administração, Diocleciano, que viveu entre 284 e 305, o que governou durante esse período, criou a tetrarquia, partilhando o poder com seus generais. Sob o governo de Constantino, que governou de 306 a 337, a religião cristã, até então perseguida, ganhou liberdade com o Edito de Milão em 313. O imperador se utilizou da Igreja de Roma, cada vez mais popular, para obter o controle da sociedade. Pelo Edito de Tessalônica, de 380, o imperador Teodósio, que governou de 379 a 395, transformou o cristianismo na religião oficial do império. Deve-se também a ele a divisão do império em ocidental e oriental em 395. No século V d.C., em meio à crise econômica e dificuldades estruturais, o Império do Ocidente acabou sendo invadido pelos povos bárbaros. A civilização romana, no entanto, deixaria um legado que atravessou séculos: a religião cristã, o latim e o direito, que é a base do pensamento conservador, junto com a cultura grega. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.